Fala, galerinha! Hoje a aula vai ser sobre divisão de números inteiros. Então, pois bem, para explicar a divisão de números inteiros, eu vou explicar por casos. Na verdade, divisão e multiplicação de números inteiros não tem muita diferença. Assim, claro que uma por ser divisão e outra por multiplicação. Mas eu estou falando em relação às diferenças que tinha dos números naturais, daqueles que vocês já conheciam. Bem, para explicar melhor, vamos lá para os exemplos, tá? Mais 20 dividido por mais 5. Como podemos ver, tem dois sinais iguais, tá? Dois sinais de mais. Então, para isso é a mesma coisa, naquela mesma ideia de divisão. Tenho 20 dividido para 5. Então, 20 dividido para 5, nós sabemos que é 4, ou mais 4, certo? Mas eu vou deixar aqui sem o mais, tá? 20 dividido por mais 5 é igual a 4. Segundo caso. Esse primeiro caso, ele se parece muito com os números naturais, não tem nem tanto o que explicar. No segundo caso, eu escolhi aqui um que tem sinal positivo e outro negativo. 20 dividido por menos 5. Então, vamos lá, galerinha. Vamos lá pensar. Se, continuando naquela regrinha dos sinais que eu tanto falo, na divisão e na multiplicação é o que elas vão mais ser usadas, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho de sinais diferentes, separados por um parênteses. Nesse caso aqui, não são nem separados por um parênteses, né? Mas, seguindo essa mesma lógica, sinais diferentes vai dar menos. Ou seja, mais e mais deu sinal positivo, né? Mais, já que não tem aqui, então a gente já sabe que é o mais. O mais e o menos deu menos. 20 dividido por 5 vai dar o mesmo resultado, porque eu ainda estou dividindo 20 coisas para 5 pessoas. Então, 20 dividido por 5 dá 4. Com o menos daqui, ó, do mais e menos, daquele joguinho de sinal, então, vai dar menos 4. No segundo caso, escolhi sinais diferentes também, só que com uma ordem. Primeiro o negativo e depois o positivo. Menos 20 dividido por mais 5. Esse daí é bem mais fácil de se pensar. É como se tivesse realmente 20 reais, devendo 20 reais e fosse dividir esses 20 reais para 5 pessoas. Então, menos 20 dividido por mais 5 vai continuar sendo uma dívida, já que eu estou dividindo, né? Ou então você pode pensar naquela mesma lógica. Menos e mais, menos e mais. Deu sinal negativo. Menos 20 dividido por mais 5 vai dar menos 4. Tenho 20 reais, ou melhor, tenho uma dívida de 20 reais para dividir entre 5 pessoas, cada uma vai ficar com a dívida de 4 reais. E agora que eu tô percebendo que eu coloquei um 2 aqui, já era o nosso terceiro caso, né? Então, vamos lá. Para o quarto caso. Vamos lá. Agora eu vou usar os mesmos sinais de novo, só que agora os dois negativos. Menos 20 dividido por menos 5. Então, relembrando que sinais iguais, mais, menos e menos, sempre vai dar um número positivo. Então, menos 20 dividido por menos 5 é igual a 4, tá certo? Então, novamente, como podemos observar, aqui, ó, quando os sinais são diferentes, deu menos. E quando os sinais foram iguais, aqui, ó, no nosso primeiro caso, e no nosso segundo caso, que aqui foi mais e mais, e aqui foi menos e menos, deram sinais positivos. Ok, galera? Agora, com a ajuda de alguns exemplos, eu vou tentar explicar aqueles casos, tá? Relembrar aqueles casos, resolver algumas questões, na verdade. Letra A.
menos 15, ou melhor, menos 15 dividido por mais 3. Esse é igual ao nosso terceiro caso. Bem, tem uma dívida de R$ 15 dividido para 3 pessoas. Então, cada um vai ficar com uma dívida de R$ 5. Menos e mais sempre dá menos. Então, se tiver dúvida, se não conseguir lembrar de alguma coisa assim, aí você tenta lembrar dessa regrinha, tá? Se não conseguir pensar em nenhum exemplo melhor. Menos 5 dividido por menos 5. Vejam só. Nesse daqui é interessante porque a gente acaba esquecendo, né? Mas se eu tenho o mesmo número dividido por ele mesmo, menos 5 dividido por menos 5, quando eu for dividir isso aqui, ó, vai ficar igual a 1, porque 1 vezes ele é que vai dar menos 5, tá? Então, esse daqui é só mesmo pra gente relembrar. Então, menos 5 dividido por menos 5 vai continuar sendo 1. O mesmo número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Outro exemplo. Mais 25 dividido por menos 5. Mais 25 dividido por menos 5. Esse é o nosso segundo caso. Então, mais 25, esse daqui é bom associar o jogo de sinal. Se eu tenho sinais diferentes, então vai acabar dando menos, porque a gente já viu em alguns exemplos que isso realmente acontece, né? Tanto na multiplicação como agora na divisão. Por isso que eu disse que tem algumas coisas que se assemelhavam na multiplicação e na divisão. 25 dividido por 5 continua sendo 5. Jamais daqui e o menos daqui acaba resultando no sinal de menos aqui. Se quiser fazer aquele joguinho de sinal, de colocar aqui para fora o menos e deixar ele reservado, também dá certo, tá? É a mesma ideia. Tipo, ficaria assim. Certo? É a mesma ideia. 25 dividido por 5, depois pega esse menos e bota lá, tá bom? Mas vamos continuar. Letra D. 0 dividido por mais 20. 0 dividido por mais 20. Esse também é outro exemplo, um clássico, né? Como é que eu posso dividir nada por 20? Não tem como dividir nada por 20. Portanto, vai ser também o igual a 0. 0 dividido por 20 igual a 0. Letra E. Mais 30 dividido por menos 3. Mais 30 dividido por menos 3. É bem parecido com essa letra C, né? Tenho 30 para dividir por 3, então pega aqui os números, esquece os sinais por enquanto. 30 dividido por 3 continua sendo 10. E esse sinal aqui e esse sinal aqui são diferentes, então aqui vai acabar dando um menos no final, se você fizer todo aquele pensamento e tal, tá? Que eu já venho falando nesses vídeos. Letra F. Menos 90 dividido por menos 3. Menos 90 dividido por menos 3. Lembrando, sinais iguais sempre dá mais, tá? Sinais diferentes dá menos, sinais iguais dá mais. Isso daí a gente já viu, não foi? Então, o menos daqui e o menos daqui vai acabar resultando no sinal negativo aqui, tá bom? Ou, desculpa, num sinal positivo. Sinal positivo aqui. 90 dividido por 3 igual a 30. Então, menos 90 dividido por menos 3 é igual a mais 30. Para encerrar, eu vou fazer mais um exercício, um exemplo desse, né?
Vamos lá. Mais 81 dividido por menos 9 dividido por menos 9. Sinais diferentes, vai dar o sinal diferente aqui. Ou então, pode pensar, eu tenho R$ 81 para dividir, pode separar aqui o menos e tal. 81 dividido por 9 é igual a 9. Mais e menos, menos. Então, o resultado dessa continha aqui, desse cálculo, vai ser menos 9. Galerinha, para vocês não esquecerem, vou repetir. Para melhor ajudar vocês aqui, deixem aqui seus comentários e sugestões. Também visitem o nosso site do PIB, dos nossos colegas, onde vocês poderão assistir outros vídeos de outras formas também muito bons sobre conteúdos matemáticos, que é uma forma de, nesse caso, nós do PIB, estamos fazendo esses vídeos para preparar vocês melhor para a física do primeiro ano, tá? Então, deixem seus comentários, não esqueçam, isso vai ajudar muito vocês e a mim também. Então, até a próxima, galerinha!